Atenção para o top de 4 segundos. Eu o escolhi. Vá e dê frutos. A árvore da vida é o fruto do justo. Sábio é o que ganha almas. Trazei a mim todos os povos, os que têm olhos e são cegos, e os que têm ouvidos e são surdos. Nossos olhos para vermos tua glória, toda a terra te revela, ó Deus. Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Vencendo com Cristo. Paz seja convosco, uma alegria muito grande estar aqui novamente para poder trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Obrigado por nos permitir entrar na tua casa para poder falar das coisas de Deus. Eu queria compartilhar com você a nossa agenda semanal. Todas as semanas nós estamos ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Planalto, número 116, no Parque Ipiranga. Nós estamos lá todos os domingos, às 5 horas da tarde, nós temos o nosso primeiro culto. Às 19 horas e 30 minutos, nós temos o nosso segundo culto. Dia de terça-feira, nós temos o nosso culto de treinamento de líderes, culto de oração. Todas as sextas-feiras, nós temos o nosso culto de libertação, cura divina, culto com campanhas. E aos sábados nós temos o nosso culto da rede de jovens e adolescentes às 20 horas. Então você é o nosso convidado de honra, o nosso convidado especial. Venha, você e a sua família, nos fazer uma visita, conhecer o nosso ministério, o nosso trabalho da Igreja Quadrangular, ali na Rua Planalto, no Parque Ipiranga. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que eu separei aqui para a gente poder compartilhar, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 em diante. Está escrito assim: ora, quando ia de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã te tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muito bem, então nós separamos aqui esse texto que fala de duas mulheres que realmente recebeu a visita de Jesus na sua casa. E veja bem que privilégio dessas duas mulheres. O nome de uma era Marta e o nome de outra era Maria. Jesus, talvez depois de um período de evangelização, de uma viagem, Jesus entra na aldeia onde essas mulheres moravam e vai até o endereço, vai até a casa delas fazer uma visita para elas. Então é um privilégio, né? Essas mulheres foram privilegiadas, receber a visita de Jesus na casa delas. Muito bem, mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui agora é a atitude dessas duas mulheres
ao receber Jesus em sua casa. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa delas, uma chamada Marta, ela recebeu Jesus, mas ela ficou preocupada com os trabalhos, com os serviços domésticos, com os serviços da casa. Maria, porém, ela recebeu Jesus e a Bíblia diz que ela se assentou aos pés de Jesus e foi ouvir as palavras de Jesus. E a Bíblia diz então que Marta, ela com certeza, ela queria servir Jesus, ela queria agradar Jesus, com certeza ela foi, trouxe uma bacia com água para Jesus lavar os pés, talvez ela foi lá, trouxe um copo de água para Jesus, talvez ela voltou lá, foi fazer um café, quem sabe ela ficou preocupada porque a casa estava meio desarrumada, ela foi querer arrumar a casa e talvez a pia estava cheia de louça, ela ficou preocupada porque Jesus tinha chegado ali, quem sabe ela foi lavar louça, enfim. Mas a Bíblia diz que Maria não. Maria, ela se assentou aos pés de Jesus e começou a ouvir as palavras de Jesus. Penso eu que Maria, ela deve ter dito para Jesus: e aí, Senhor Jesus, como foi a sua viagem? O que aconteceu? O senhor ficou um tempo fora, né? O que aconteceu durante essa viagem missionária? E fico imaginando eu que Jesus começa a contar as suas histórias, o que aconteceu, os milagres que aconteceu ali para Maria, as experiências que ele teve, talvez as dificuldades que ele teve. E a Bíblia diz então que Marta, ela chega até Jesus e quer chamar a atenção de Jesus, para que Jesus chame a atenção de Maria, para que a Maria viesse ajudar ela. Ela diz assim: mestre, o Senhor não vê que eu estou te servindo sozinha e a minha irmã não está me ajudando, a minha irmã está me deixando a servir o Senhor sozinha. Peça para ela que ela venha me ajudar, para que eu possa te servir melhor. Então nós vemos aqui duas mulheres preocupadas em servir Jesus, mas a atitude de uma estava agradando Jesus e a atitude de outra não estava agradando Jesus. As duas estavam bem intencionadas. Uma se preocupou em ouvir o que Jesus tinha para dizer, se assentou aos pés de Jesus e começou a conversar com Jesus. A outra também quis agradar Jesus, mas de uma outra forma. E ela também estava bem intencionada, ela queria servir Jesus. E sabe o que me chama a atenção aqui? O que me chama a atenção é que muitas vezes nós estamos preocupados em servir Jesus e achamos que estamos agradando Jesus e muitas vezes não estamos lhe agradando. E isso é preocupante. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque Marta, ela estava muito bem intencionada. Ela estava querendo agradar Jesus. Ela estava querendo servir a Jesus. E Jesus fala para ela assim: Marta, Marta, você está ansiosa com os trabalhos, com os serviços domésticos. Marta, você está ansiosa com as coisas a fazer. Marta, você está muito preocupada com as coisas externas. Jesus falou assim: uma só é necessária. E a sua irmã escolheu a boa parte, que foi a parte de querer estar perto de mim, de querer ouvir as minhas palavras, aquilo que eu tenho para falar. E talvez Marta, ela queria servir Jesus com água, ela queria servir Jesus com pão, talvez ela queria servir Jesus com café, talvez ela queria servir Jesus com um suco, talvez ela ficou preocupada em fazer almoço para Jesus, não sei, mas ela estava preocupada com essas coisas. E certa vez alguém chamou Jesus para comer e falou assim: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Certa vez alguém disse para Jesus assim, para ele, Satanás disse para Jesus: se o Senhor está com fome, transforma essas pedras em pão e come. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então essa mulher talvez ela estava preocupada em agradar Jesus de uma outra forma.
Mas o que Jesus mais quer é que nós estejamos assentados aos seus pés. O que Jesus mais quer é que nós estejamos atentos a ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. O que Jesus mais quer é que nós estejamos perto dEle, ouvindo a palavra dEle, para que nós possamos ter fé nos nossos corações. É preciso ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então o que Jesus mais quer é que nós ouçamos a palavra dEle. O que Jesus mais quer é que nós possamos receber o seu evangelho, receber os seus mandamentos. Porque muitas pessoas estão tentando agradar Jesus, mas são pessoas vazias porque não têm a palavra de Deus. São pessoas que não têm nem como praticar a palavra, porque não têm a palavra guardada nos seus corações. O salmista Davi diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que estar preocupados em estar perto de Jesus, em estar aos pés de Jesus, em ouvir as palavras de Jesus, em saber o que Ele tem para falar para a gente. Marta estava preocupada em agradar Jesus de outras formas. E quantas pessoas estão preocupadas em agradar Jesus? Falando um pouco sobre isso, eu me lembro dos religiosos da época de Jesus. Lembra dos religiosos da época de Jesus? Os religiosos da época de Jesus, eles eram fariseus. E a Bíblia diz que Jesus chamou esses homens de hipócritas. João Batista chamava os religiosos da época dele de raças de víboras, de hipócritas também. Por quê? Porque eles queriam agradar a Deus, mas só com aparência. Eles queriam agradar a Deus, mas de uma forma externa. Mas eles não realmente praticavam a palavra de Deus. Eles eram apenas meros religiosos. Eles viviam de aparência. E Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Então, a religiosidade, ela não agrada a Deus. O que agrada a Deus? Um coração contrito. O que agrada a Deus são as nossas atitudes. O que agrada a Deus é aquilo que nós fazemos no dia a dia. Tem pessoas que querem agradar a Deus como os fariseus. Jejuam e falam que estão jejuando. Jesus disse: olha, não façam isso. Vocês jejuam até ficar com o semblante caído. Para que alguém pergunte: por que você está com o semblante caído? Você está abatido? E você vai dizer: é porque eu estou jejuando a Deus. Isso não agrada a Deus. A Bíblia diz: aquilo que a tua mão direita dá, não saiba a esquerda. Então, o farisaísmo é isso daí. É a pessoa querer ter uma vida externa, uma vida de aparência, uma vida de religiosidade. Muitos querem agradar a Deus, muitos querem mostrar que são religiosos, que são santos. Então nós precisamos agradar a Deus realmente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, na nossa forma de proceder para com o nosso próximo, para com a nossa família. Então nós devemos agradar a Deus com um coração quebrantado, contrito. A Bíblia diz que Deus não desprezará um coração contrito, quebrantado. Muitas pessoas, elas querem agradar a Deus dessa forma. Se dizem cristãs, mas estão longe de Jesus. Marta, ela queria agradar a Jesus também, mas ela estava distante de Jesus. Ela estava servindo Jesus de longe. Jesus, toque um copo de água, e voltava. Jesus, toque um copo de suco, e voltava. Jesus, toma aqui um pedaço de pão, e voltava. Então ela queria servir Jesus, mas ela ia até perto de Jesus e se afastava dele, porque ela estava preocupada em agradar Jesus de outra forma, mas uma forma que distanciava ela. E Jesus não ia ficar ali 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana. Jesus não foi ali para passar férias na casa delas. Jesus estava de passagem. Jesus estava ali talvez só para saber como elas estavam. Jesus passou ali, de passagem. Mas Marta estava preocupada com as coisas externas e se esqueceu do mais importante,
de ouvir, de dar atenção para Jesus de uma forma diferente. Dar atenção para Jesus é você se preocupar com o que Ele tem para falar. Se preocupar com os mandamentos dEle. Ouvir a palavra dEle. É dessa forma que nós podemos realmente agradar a Deus. Tem pessoas que não têm tempo para Deus. Tem pessoas que não têm tempo para ir para uma igreja. Ela fala, não, eu acredito em Deus. Mas elas nunca vão na igreja para ouvir a palavra de Deus. Aí elas falam, eu não preciso ir na igreja para ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas têm esse tipo de argumento. Muitas pessoas estão preocupadas com tantos afazeres que não tem tempo nem para fazer uma oração. Não tem tempo para fazer uma visita para um necessitado. São pessoas que estão preocupadas com o dia a dia, com a correria da vida. Elas não param. Estão preocupadas apenas em ganhar dinheiro. Estão preocupadas apenas em alcançar os seus objetivos. Não tem tempo para fazer o bem, uma caridade. As pessoas estão preocupadas e ansiosas com as coisas externas. Porém, elas se dizem cristãs, se dizem religiosas, mas são pessoas que não têm coragem de pegar uma parte da sua renda e ajudar uma pessoa necessitada, ajudar uma entidade, fazer uma caridade. Não, mas quanto mais ela tem, mais ela quer. Ela quer juntar tesouro na terra, se esquecendo de que tudo vai ficar aí. Então nós precisamos entender que a nossa vida é para servir a Deus. A nossa vida é se aproximar de Deus cada vez mais. Maria, ela se aproximou de Jesus e ficou perto de Jesus. Por isso que Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, que foi ficar perto de mim, que foi ouvir as minhas palavras. Marta, você está ansiosa, você está preocupada, você está muito preocupada com as coisas externas, com os afazeres da casa, você está preocupada em me servir com outras coisas. E eu, acredito eu que Jesus, não está escrito na Bíblia isso, mas acredito eu que Jesus fosse, eu já estou indo embora. Você está tão preocupada em me agradar, e eu já estou indo embora, Marta, e você vai ficar aí. O que eu quero de vocês? Que vocês venham aqui, fiquem perto de mim. Venham aqui ouvir o que eu tenho para falar para vocês. Mas você está preocupada com muitas coisas. Será que nós também não estamos preocupados com muitas coisas? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos preocupados em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ou nós estamos preocupados com as demais coisas? Ou nós não temos tempo para Deus? Muitas pessoas falam, não tenho tempo para isso não, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, esse negócio de religião, eu não tenho tempo para isso não, quando eu ficar velho eu vou me preocupar com isso, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que me divertir, agora eu tenho que correr, agora eu tenho que me preocupar, porque ainda sou novo, eu não posso ficar aí que nem essas beatas, eu não posso ficar aí que nem esse povo aí, fica aí com Bíblia debaixo do braço, que fica aí socado dentro de igreja, preciso correr atrás dos meus projetos, preciso correr atrás dos meus objetivos, depois quando eu ficar velho eu vou ver esse negócio aí. Quantas pessoas eu já ouvi falar isso? Só que elas se esquecem que a morte vem para os novos também, não vem só para os velhos não. E se a gente parar para perceber, hoje não são as pessoas idosas que estão morrendo. Porque hoje as pessoas idosas estão vivendo mais. As pessoas que mais morrem hoje são as pessoas novas, abaixo de 50 anos. São as pessoas que mais morrem hoje, porque os idosos estão vivendo mais. Então as pessoas estão muito preocupadas com as coisas dessa vida e muitas vezes são surpreendidas com a morte. E aí? Será que nós estamos tão preocupados com as coisas dessa vida que não temos tempo para nos preocupar com a nossa espiritualidade? Nos preocupar com a nossa vida? Jesus está nos chamando, nós somos os discípulos de Jesus, Jesus está chamando novos discípulos, mas quantos estão querendo aceitar essa chamada? Os discípulos do primeiro século não estão mais entre nós, eles morreram. As Marias, os Paulos, os Lucas, os Joãos, os Pedros, eles não estão mais entre nós. Eles já se foram. Jesus precisa de novos discípulos. Quem são esses novos discípulos? Sou eu, é você. Agora, discípulo é aquele que segue Jesus.
Agora a gente quer o bônus da salvação, mas a gente não quer o ônus. A gente quer ser salvo, a gente quer o perdão, a gente quer ir para o céu, a gente quer um milagre, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer buscar, a gente não quer seguir Jesus, a gente não quer obedecer o evangelho dele. Tem gente que fala, seguir a Bíblia é muito difícil. Não, esse negócio de seguir a Bíblia aí é muito complicado. Jesus disse, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam, e os que me amam serão amados do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a eles. Jesus disse, se vocês não guardarem as minhas palavras, se vocês não praticarem as minhas palavras, vocês não podem ser meus discípulos. Então essa é a chamada. Ser discípulo é estar perto de Jesus. Ser discípulo é seguir Jesus. Ser discípulo é obedecer Jesus. Não adianta nós dizermos que somos cristãos se nós não queremos estar aos pés de Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Maria, de seguir Jesus de perto, de estar aos pés de Jesus e ouvir as palavras dele. Não querer agradar Jesus de longe como Marta. Marta queria agradar Jesus, mas não ficava perto dele. Chegava perto dele e saía, chegava perto dele e saía, chegava perto dele e saía. E ainda quis se justificar. Quis falar para Jesus, chamar a atenção de Maria, porque ela estava servindo Jesus sozinha. Ela achou que estava fazendo a coisa certa. Quantas pessoas acham que estão fazendo as coisas certas, mas não estão agradando Jesus? Quantas pessoas estão também dentro de uma igreja? Estão dentro de uma igreja, mas não estão dando ouvido à palavra. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja, mas não estão obedecendo à palavra? Quantas pessoas estão dentro de uma igreja, achando que está agradando a Deus? Não, eu estou aqui dentro da igreja. Não, estou aqui dentro da igreja, eu tenho um cargo aqui dentro da igreja. Mas não está dando ouvido à palavra de Deus. Porque não basta estar dentro da igreja. Você tem que dar ouvido à palavra. Jesus está falando, mas você está dando ouvido? Jesus estava na casa de Marta e Maria. Uma dava ouvido, a outra até ouvia talvez Jesus falando de longe, mas não tinha como agradar Jesus. Não tinha como, porque ela estava longe de Jesus. Muitas pessoas, é a mesma coisa, Jesus está na casa de Deus, Jesus está na igreja, nós somos a igreja, mas tem muitas pessoas que fazem parte da igreja, mas não obedecem a palavra, não ouve a palavra. Ouve sim, mas entra no ouvido e sai no outro ouvido. Não pratica, se não pratica é porque não está dando ouvido. Pode até estar ouvindo, mas não está aceitando a palavra. Então nós precisamos realmente estar aos pés de Jesus e seguir o exemplo de Maria. E dar ouvido e obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos verdadeiramente seguir a Cristo não de longe, mas seguir a Cristo de perto. Que essa palavra possa ter chamado a tua atenção. Como está a tua vida com Deus? Quem você é nessa história? Maria ou Marta? Eu espero que você seja Maria. Eu espero que você esteja aos pés de Jesus, dando ouvido às palavras dele. Eu espero que você não seja encontrado hoje como Marta. Talvez com bastante boa intenção. Boa intenção, fala que é cristão, até de vez em quando aparece lá na igreja, mas as suas atitudes, a tua família, a sua atitude no seu trabalho, a sua atitude na sua escola, a sua atitude no seu círculo de amizade, não condiz com a vida de um cristão. Então que você possa refletir sobre isso. Duas pessoas querendo agradar a Jesus. Duas pessoas muito bem intencionadas. Só que uma agradava a Jesus porque se assentou aos pés dele e dava ouvido às palavras de Jesus. Essa pessoa foi Maria, que escolheu a boa parte. A outra era a irmã dela, chamada Marta, que também queria agradar a Jesus, mas não se assentou aos pés de Jesus para dar ouvido às palavras dele. Ficava preocupada com os afazeres da casa. Ficava preocupada com coisas exteriores. E Jesus falou, você está ansiosa com as demais coisas.
Você está ansiosa com as coisas da casa. Você está ansiosa com os trabalhos domésticos. Mas você está distante de mim. Você não está perto de mim. Você não está dando atenção na minha palavra. Que você possa meditar nessa palavra. Deus abençoe. Vamos fazer a oração da fé. Vamos falar com Deus. Você acredita no teu milagre agora? Acredita mesmo? Tem fé que o teu milagre pode acontecer agora? Então vamos falar com Deus. Grandioso Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua mão poderosa, misericordiosa e abençoadora esteja estendida favoravelmente sobre a vida de cada um dos nossos telespectadores. E também, ó Pai, sobre a família de cada um deles, os pedidos de oração que estão sendo apresentados diante de Ti, esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia que representa a vida de alguém. Pai, esse documento também que representa a vida de alguém. Que o Senhor manifeste o Teu poder agora, Pai. Meu Deus, que o Senhor alcance essas pessoas aonde elas estiverem. Que o Senhor unja essa água, essa peça de roupa. Pai, que o Teu milagre aconteça na vida de cada um, meu Deus. Pai, que o Senhor traga cura, saúde, aqueles que estão hospitalizados, desenganados pelos médicos, aqueles que estão doentes, acamados. Meu Deus, que o anjo da bênção vá, meu Deus, aonde estão essas pessoas e toque sobre a vida delas agora. Que elas sejam curadas, meu Deus, pelas chagas de Cristo, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Meu Deus, eu declaro todas as pessoas doentes, curadas, saradas, em nome de Jesus. Aquelas que estão desempregadas, eu te peço, meu Deus, dê a graça de uma porta de emprego aberta para elas. Pai, abençoa as famílias, abençoa os relacionamentos, a vida conjugal. Que o Senhor quebre toda maldição, atrapalhação, perturbação, tudo que quer separar, dividir, trazer confusão, traição, ciúmes, brigas, contendas dentro de casa, separando a família. Pai, que todas essas maldições, essas perturbações, essas obras malignas possa cair por terra e bater em retirada em nome de Jesus. Que o Senhor venha com o Teu poder libertar dos vícios, ó Pai. Todo tipo de vício, lícito, ilícito, que o Senhor traga libertação agora para essas pessoas que estão escravizadas, Senhor, pelo vício. Meu Deus, em nome de Jesus, dê a vitória, a bênção e milagre que cada um dos nossos telespectadores precisam nesse dia. Eu profetizo a bênção, eu profetizo, Senhor, a vitória, eu profetizo, Senhor, o Teu milagre sobre a vida de cada um. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa cidade de Tupã, abençoa os nossos governantes, abençoa, Pai, toda a autoridade constituída, sara a nossa terra. Pai, que o Senhor venha nos abençoar, nos dá graça, nos dá sabedoria, que o Senhor venha, meu Deus, dar para nós, Senhor, a bênção, Senhor, do milagre que cada um de nós estamos precisando e buscando no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua vida. Estamos encerrando mais um programa Vencendo com Cristo. Eu sempre digo, milagres não se explicam, milagres se vivem. Que você possa viver um milagre de Deus na tua vida. Tenha fé, tá? Deus está com você. Acredite, o teu milagre chegou. Pode declarar a tua bênção, pode declarar a tua vitória na tua vida. Paz seja convosco. Até o próximo programa Vencendo com Cristo.